sabia que Lula não iria ir para os Estados Unidos e voltar sem aprontar. Disso eu tinha certeza. Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Ontem nós assistimos a ida de Lula para os Estados Unidos, mas o que a CNN e o que outras plataformas transmitiram é que a conversa foi boa, foi transparente e foi produtiva. Ok, os dois disseram isso. Mas há coisas que Lula não poderia falar. E esta daqui é importante. Lula protegeu o PCC e Comando Vermelho por escrito. Ele não teve, porque sabia que não teria o poder de argumentar na frente de Trump ao falar de PCC e de Comando Vermelho. Mas isso daqui já diz que o Lula entregou o pedido e a justificativa para que Donald Trump não venha, não coloque a mão no PCC e no Comando Vermelho. Por quê? Porque vocês sabem dizer quem é dono do Brasil e de quem fazem parte esses grupos. E infelizmente, de tudo que se falou, isso também não devia ficar. Notícias do Brasil, Débora. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, entregou a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um documento com argumentos contrários à classificação de facções criminosas, a exemplo de PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. Vamos conversar com Danilo Moliterno ao vivo sobre este assunto, sobre como foi esta abordagem e estes argumentos levados por Lula a Donald Trump. Muito boa tarde, Danilo. Boa tarde, Yuri, Débora e a todos que acompanham o CNN 360. Logo após o final dessa conversa de mais de 3 horas entre Lula e Trump, a gente teve como uma das principais questões que foram direcionadas pelos jornalistas exatamente sobre se Lula e Trump tinham ou não discutido essa possibilidade de classificação pelos Estados Unidos de organizações, facções criminosas que atuam no Brasil como terroristas. E a gente teve o presidente Lula indicando que esse tópico não foi tocado na conversa. E o que a gente ouve de auxiliares do presidente aqui no Palácio do Planalto é exatamente isso, de que não foi um tópico conversado, inclusive de pessoas que estiveram nesta comitiva. O ponto é que, apesar de não ter tocado na conversa neste ponto, o presidente Lula entregou um documento a Donald Trump em que constavam os argumentos brasileiros contrários à classificação de organizações criminosas como o PCC e o CV, o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como terroristas. Esse documento, ele basicamente reforçou alguns dos argumentos que o Brasil, que a delegação brasileira apresentou durante essa conversa com Donald Trump, mas também tratou de mencionar tópicos que não tinham previamente nessa conversa sido mencionados pelos chefes de Estado. Tudo bem, parando por aqui. Você imagina que um presidente que está preocupado com a segurança da sua nação vai mesmo proibir que alguém o ajude a acabar com organizações criminosas de terroristas como o PCC, como o Comando Vermelho? Me poupe dos seus argumentos. Mas um país sério não vai numa mesa de negociação para ir discutir se protege, se persegue ou não bandidos. Desculpa lá. Para a gente mencionar, é basicamente um documento dividido em 4 eixos. Primeiro, no que diz respeito ao eixo comercial, com foco em tarifas, também essa cooperação com relação ao combate ao crime organizado, e é exatamente nesse tópico que se insere essa menção às facções, também minerais críticos e brasileiros que estão sancionados nos Estados Unidos. E aí vale a gente dar uma espécie de contexto para essa informação. A gente relembra que já há meses temos informações de que os Estados Unidos, de que a Casa Branca avalia classificar PCC e CV como terroristas, como grupos terroristas nesse esforço de combate a grupos latino-americanos envolvidos no tráfico de drogas. E a gente relembra que o governo brasileiro se mostra relutante a essa questão, até porque vê uma questão aí de soberania. Os Estados Unidos, ao fazer essa classificação, na avaliação de operadores aqui do Palácio do Planalto, teria mais espaço para ações mais duras envolvendo essas organizações que atuam em território brasileiro. Para a gente relembrar também que em discussões mais técnicas entre Brasil e
Estados Unidos, aqueles que são os operadores brasileiros para esse assunto, indicam que no Brasil essa classificação não faria sentido, até porque a gente está falando de organizações que pautam as suas ações no tráfico de drogas, também no tráfico de armas, na obtenção de lucro, e não, por exemplo, em algum crime de ódio ou também religioso. Portanto, O quê? Sinceramente, vocês, expliquem-me lá bem isso. Essa parte eu vou ter que aparecer, voltar um pouco, para que vocês me digam. Não entendi. Eu não entendi. Como é que é? Escutem bem. Eles não são do ódio. O PCC é o Comando Vermelho? de organizações que pautam as suas ações no tráfico. Agora a gente quer lembrar também que em discussões mais técnicas entre Brasil e Estados Unidos, aqueles que são os operadores brasileiros para esse assunto indicam que no Brasil essa classificação não faria sentido, até porque a gente está falando de organizações que pautam as suas ações no tráfico de drogas, também no tráfico de armas, na obtenção de lucro, e não, por exemplo, em algum crime de ódio ou também religioso. Portanto, essa é a argumentação. Sei que a gente vai... Quer dizer, é possível que esses bandidos não sejam do mal. Não, PT, só pode ser PT, não é possível. Só pode ser um petista, não é possível. Falar dos aspectos mais técnicos em uma entrevista especial, já aqui no 360, só para finalizar, trazer a percepção política nacional aqui do Palácio do Planalto sobre este encontro. A percepção é de uma grande vitória que tem basicamente 3 troféus. Primeiro, a agenda fixada, segundo, a foto com Trump sorrindo, e o terceiro, o tweet elogioso do republicano. É muita loucura, mano. Não. É muita loucura. Mas enfim, é o PT e o seu fim. Se inscreva, deixa seu like. Até no próximo vídeo. Porque esse sorriso daqui não é daqueles sorrisos que você em algum momento pode habituar. Deixa eu só fazer isso daqui. Me refiro desse sorriso ali. Não é verdadeiro. E não pensa que este está alegre com o outro cara. Esqueça isso, mano. Esqueça isso.